vai para o campo de ataque, o Palmeiras volta para sua defesa. Lá vem o Douglas para cobrança, 47, a bola vem alta, segunda trave do Ronaldo! Senhoras e senhores, o fenômeno voltou! Gol do Corinthians! E como é bom dizer, Ronaldo! Na marca de 47 minutos, o alambrado vai para o chão. Muito emocionante. Sinto muito ter causado esse pequeno incidente ali, mas a emoção é tão grande, não dá para conter isso. O estádio Eduardo José Faral Prudentão se tornou notícia no mundo todo com o primeiro gol do atacante Ronaldo Nazário de Lima, o fenômeno pelo Corinthians. Mas muitos outros jogos importantes ocorreram aqui. O estádio completou 30 anos no dia 12 de outubro. Uma história marcada por brigas políticas, emoções e avanços. O Prudentão é quase um espelho de Presidente Prudente. Uma história que não pode ser entendida apenas na visão do esporte, pois vai além dos limites do estádio e invade a vida da população, principalmente de quem mora aqui perto. E é isso que esse vídeo documentário vai contar a partir de agora. Um gramado de 104 por 70 metros, 1.560 cadeiras cativas, 2.160 cadeiras no setor VIP, 11 cabines para rádio e emissoras de televisão, 4 camarotes e capacidade para 45.954 torcedores. Está localizado na zona oeste de Presidente Prudente, cercado pelos bairros Novo Bom Giovanni, Jardim Maracanã, Barcelona e América. Mas até se tornar o segundo maior estádio do interior do país, segundo a Confederação Brasileira de Futebol, o Prudentão passou por mudanças. A história começa em outubro de 1976, quando o então candidato a prefeito de Presidente Prudente, Paulo Constantino, prometeu em Palanque a construção de um campo de futebol de grande porte no município. Ganhamos a eleição e demos o primeiro passo no sentido de ver os prós e os contras, recursos financeiros, locais, onde deveria construir, por quê. E nós formamos uma comissão para nos ajudar a escolher locais, para poder correr em várias cidades aí pelo Brasil afora, conhecer novos estádios. Se copiou o projeto inicial do Estádio do Café de Londrina, no Paraná, que o Paulo Constantino gostava muito de coisas que nem o Parque do Povo, veio de Maringá. E aí se fez vários estudos de área, onde a prefeitura poderia comprar a área. O primeiro estudo que foi feito foi uma área na Vila Marcondes, ali em frente ao Lar Santa Filomena. Se descartou aquela área pelo volume que poderia ter, depois pensou-se na Raposo Tavares pela flexibilidade, pela facilidade de estar próximo de rodovia, mas também não tinha nenhuma área compatível, pelas informações que eu tinha na época, né? Aí se decidiu colocar o Prudentão hoje na região oeste, que é do Jardim Novo Bom Giovanni hoje, que é o espigão da cidade. Porque se pensou em como fazer um estádio com o menor custo possível e também aproveitando a questão de não fazer muitos pilares. O secretário de obra, o doutor Paca, trouxe para mim o arquiteto de São Paulo para fazer o projeto. E ele empolgou com a obra e eu já falei para ele, olha, não temos recurso financeiro aí, você tem que me ajudar, você vê o que pode fazer. Ele acabou me dando um projeto e uns professores da Unesp fizeram uma maquete. E olha, o negócio foi assim, foi vibrante, sabe? Todo mundo queria ajudar. Já com o local definido, surge o nome de Francisco Bastos, conhecido como Chico do Prudentão. Ele é zelador do lugar desde o início das obras. Isso aqui era uma chácara de uva. Era uma chácara de uva, ali onde é que era o vestiário tinha chiqueiro de porco. Isso aqui foi estourado tudo com bomba, que isso aqui embaixo é tudo pedra, né? Tudo pissarra dura. Eu acho que as obras começaram em 1977, assim que eu entrei na prefeitura. Aquilo ali custou muito barato.
Eu estou para dizer para você que dificilmente hoje o presidente Prudente tem condições de construir um estádio igual ao que nós temos. Com o estádio finalizado, o prefeito Paulo Constantino se afastou da prefeitura e assumiu seu vice, Benedito Aparecido Pereira do Lago, conhecido como Professor Ditão. O decreto assinado por Ditão e publicado no jornal O Imparcial batizou o estádio como Paulo Constantino. Na época em que o Prudentão foi construído, a região era bem diferente. Até mesmo quem mora aqui por perto hoje dificilmente imagina como era essa área há 3 décadas. Até praticamente o início dos anos de 1970, Presidente Prudente tinha uma estrutura urbana bem compacta. Tá? Praticamente toda a área urbana era contínua, não tinha nenhuma ocupação residencial afastada. E se pode dizer que a ocupação de todo o setor oeste da cidade ia até onde estava naquela ocasião o frigorífico Bordon. Foi a instalação, a abertura dos conjuntos habitacionais nucleados pela Coab que deram início ao crescimento da cidade para o setor oeste. Essa imagem, cedida pela prefeitura, mostra como era o local no início dos anos 90. Realidade bem diferente da encontrada hoje, com diversas casas, prédios e uma vida comercial própria, com farmácia, padaria, pequenos mercados e postos de combustíveis. O progresso trouxe todas essas mudanças, mas causou também problemas. Um deles, a insegurança. Um frentista que trabalhava aqui à noite foi baleado. Não resistiu aos ferimentos. Chegou um rapaz, aparentemente ele estava encapuçado, tudo. Não dava para reconhecer, anunciou um assalto, não levou nada daqui. Simplesmente ele deu um tiro no meu frentista. Só foi aumentar o policiamento da região depois do 4º assalto que nós sofremos, que foram 3 em um período de 40 dias. 24 horas por dia, os 7 dias da semana, os 365 dias do ano, tem uma viatura que cobre todo aquele bairro ali de maneira itinerante. Ele vai patrulhando, né, os subsetores e vai fazendo o policiamento preventivo. E o primeiro grande trabalho da Polícia Militar nessa região da cidade foi no jogo de inauguração, dia 12 de outubro de 1982. Um amistoso entre o Corinthians e o Santos. E o time da casa começou com o pé esquerdo. Derrota por 1-0 para o Alvinegro da Vila Belmiro. Mas o resultado não tirou a alegria do Prudentino. Foram buscar jogadores em Maringá e buscar jogadores junto ao Operário de Campo Grande e até junto ao Comercial também. E mesclou-se jogadores desses clubes junto àqueles aqui, formou-se um time, praticamente um catadão, para enfrentar o Santos, que veio completo. Este torcedor estava no dia da inauguração e conta para o seu filho as lembranças que tem. Foi surpreendente mesmo, porque quando a gente chegou aqui, a gente viu que aquilo que falaram que ia acontecer, estava acontecendo, cara. Então a gente chegou aqui, como eu te disse, a gente viu o campo, o tamanho do campo, né? E uns dizendo, vai aumentar, vai chegar até lá, vai dar a volta. Então a gente, como criança e os adultos também, ficaram abismados pela proporção que era o estádio, que poderia se tornar aquele estádio naquela época para nós. E a expectativa foi inacreditavelmente maiúscula. Estado do Paraná, Mato Grosso, Alta Paulista, desencadeou aqui porque era um feriado. E no estádio uma superlotação. Nos 10 anos seguintes, o Prudentão recebeu apenas jogos e divisões inferiores do Campeonato Paulista. Em 1992, foi instalado um sistema de iluminação e, com isso, o estádio sediou a abertura dos Jogos Abertos do interior. Em 1995, veio o primeiro grande jogo para a região de Presidente Prudente. O que provocou isso, na verdade, foi uma matéria que saiu na Folha de São Paulo sobre as brigas das torcidas. Na época, acho que tinha morrido até um torcedor do São Paulo, num clássico São Paulo e Palmeiras. E que a federação ia começar a buscar estádios no interior de São Paulo. O seu Agripino começou uma campanha de ganhar até cimento de alguns empresários para fazer a arquibancada do estádio. Só para vocês terem uma ideia, aquela avenida Juscelino Kubitschek, ela foi construída pelo Penha em uma semana.
Em uma semana ela foi ampliada, porque a polícia disse que tinha pouco acesso para receber o clássico Palmeiras e Corinthians. Aí o senhor Agripino autorizou, o Penha pôs 60 homens lá trabalhando máquina. Eu só sei que o jogo era domingo, o asfalto estava sendo passado na sexta-feira à noite. Palmeiras e Botafogo se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro com placar de 2-1 para a equipe alviverde. E esse jogo deu uma projeção espetacular para a cidade. O jogo foi um divisor de águas. O prefeito da época, Agripino de Oliveira Lima Filho, decidiu ampliar as arquibancadas. As obras começaram em 93 e foram concluídas 3 anos depois. Mas não foi a ampliação que ganhou as manchetes dos jornais, e sim a decisão do prefeito de mudar o nome do estádio de Paulo Constantino para Eduardo José Fará, então presidente da Federação Paulista de Futebol. O Paulo Constantino não fez nada de futebol, ele nem gosta de futebol. Por que pôs o nome dele lá? Para puxar o saco. E eu não gosto dessas coisas, eu coloquei o nome de uma pessoa importante no futebol brasileiro. Nós temos 12 vereadores contra. E só 9 a favor. Lá na Câmara não passa. Porque existia uma posição cerrada, ferrenha, contra o governo. Aí ele falou, então eu vou fazer por decreto. Eu falei, mas aí é complicado, porque não é legal. Ele falou, não quero nem saber. Esse cidadão que mudou o nome, ele tirou o nome de uma pessoa viva, de Presidente Prudente, que construiu muitas obras em Presidente Prudente, para pôr o nome de uma pessoa que ninguém sabe quem é. A história do Prudentão teve sim momentos polêmicos, sérios, mas também teve capítulos engraçados. Um jogador da Santa Cruzense. Naquele tempo a grama ainda era grama Mato Grosso, né? Aí a formiga, tinha muita formiga lava-pé no campo e choveu a semana inteira. E a formiga lava-pé, conforme ela chove, ela fica em cima da grama, ela não desce para baixo. Aí esse jogador da Santa Cruzense caiu em cima do formigueiro. Memória viva do estádio, seu Chico conta outros casos curiosos. Teve um jogo aí, Palmeiras, né? E não sei se foi Palmeiras e São Paulo, e esse urubu era domesticado. E puseram esse urubu num saco e punharam dentro do campo. E esse urubu, você brincava com ele, chutava ele não voava. Entendeu? E depois, quando terminou o jogo, a gente corre para lá, corre para cá, pegaram esse urubu, levaram e no fim ficou com o comentário que disse que o urubu era meu, mas nunca eu criei urubu aqui. Né? Criava porco, galinha, mas urubu não. Uma dessas histórias tirou o sossego de seu Chico. Durante a reforma do gramado, a cabeça de um animal foi encontrada enterrada no meio do campo. Teve um time aqui, o Corinthians de Presidente Prudente, o diretor chamava Dr. Celso Mespoli. Aí ele contratou um pai de santo de Londrina, aí vieram, mataram um bodinho, né, no campo e colocaram o sangue dele dentro de uma tigela de barro. E quando foi trocado esse gramado, que o pessoal foi abrir, aí acharam essa cabeça desse bodinho. E aí eles mataram esse bodinho para ter um resultado bom. Aí passaram o sangue do bode na rede, juntou mosca no domingo, né? E no fim acabaram perdendo o jogo. Assim como o antigo Corintinha, quem precisa estar bem das pernas são os moradores dos bairros próximos ao estádio. Perder o transporte coletivo aqui significa ter que esperar quase 1 hora pelo outro ônibus, ou o jeito é ir caminhando. Lívia é estudante e mora perto do Prudentão, no Jardim Maracanã. A dificuldade dela é a volta para casa à noite, depois da faculdade. Normalmente são 40 minutos, do campus 2 até em casa. 35 minutos, 40 minutos.
outro dessa mesma linha passa de 50 em 50 minutos. E o da outra empresa também de 50 em 50 minutos. Praticamente todos os ônibus passam por ali, tem ônibus de 2 em 2, 3 em 3 minutos, vamos dizer assim. Não tem para o Campus 2 porque é sem conexão, né? E agora a gente está vendo que o ônibus não está tão lotado. E você está em pé e não tem lugar, mas de hoje foi um dia chuvoso, como que é geralmente? Nossa, vocês não conseguiriam estar aqui dentro, dessa forma que vocês estão. Não, nossa, nunca. Eu ia estar aqui, quase na escada. Tem um moço que sempre vem aqui na escada, em pé. E aqui assim vem tudo lotado. Todo mundo em pé. Assim como o transporte coletivo, quem vê o estádio vazio pode não ter ideia da sensação dele lotado. O maior público já registrado foi em 1996, quando 46 mil pagantes assistiram ao primeiro Palmeiras e Corinthians em Presidente Prudente. Isso daqui mostra bem como foi esse jogo. E nesse jogo eu tenho uma curiosidade. O gol mais rápido até hoje do Prudentão foi marcado nesse jogo, pelo Djalminha. Começou o Djalminha, fez um gol. Palmeiras desce pela esquerda, o lateral Júnior tabela com o Rivaldo, entorta o lateral Ednan, cruza para a área, Henrique corta mal, Júnior reaproveita, chutando com efeito de curva para faturar o primeiro gol dele com a camisa alviverde, o segundo do Palmeiras no jogo. E depois, o baianinho Júnior foi dançar o tchan na lateral do campo para a alegria da galera. Aí, o Edmundo, que foi ídolo do Palmeiras, jogava pelo Corinthians e o Edmundo fez um gol. Ficou 2-1. O Corinthians saiu para pressionar, num contra-ataque. O Célio Silva fez um gol contra e foi 3-1 para o Palmeiras. Entre 1997 e 2008, o estádio se tornou um refúgio para jogos de grandes times do futebol brasileiro. Nesse período, 11 partidas foram realizadas. 4 equipes da cidade também mandavam seus jogos no Prudentão. Desses, apenas o Oeste Paulista deu aos torcedores o sabor de comemorar um título no estádio. Esse é o time campeão, o Oeste Paulista. O Oeste fez uma campanha irrepreensível. Ganhamos 2-1. A torcida foi no estádio, foi feito um apelo popular, muita gente no campo e uma pressão danada. O time deles era muito bom, o time da Itapirense. Mas ganhamos o jogo e no final uma festa. 2 anos depois, no dia 8 de março de 2009, Ronaldo pisou pela primeira vez no Prudentão. 13ª rodada, 1-0 para o Palmeiras, escanteio batido pelo Douglas, a bola caiu dentro da área, Ronaldo! Esse lance marcou o retorno do maior artilheiro das Copas do Mundo ao Brasil. Com isso, o Prudentão virou notícia no mundo todo. Aí caiu o alambrado e tal, mas graças a Deus não aconteceu. Até esse episódio veio a marcar ainda mais o Prudentão, né, e que acabou daí então sendo um ponto de referência a nível de estádio no Brasil, né? Outro craque também tem sua história relacionada com o Prudentão. O atacante do Santos, Neymar, marcou aqui em 2012 o seu 100º gol como profissional. É o gol 100 da carreira do craque do Santos. Mas os 30 anos do Prudentão não foram marcados apenas por grandes gols e comemorações. Em 2007, um temporal destruiu a cobertura do estádio, 15 cabines de imprensa e parte da iluminação. Deu um vento tão grande que ela torceu. Então ela se torceu todinha. Aí esse engenheiro, quando chegou aqui, que ele viu, chegou a sair lágrima dos olhos dele. Em 2011, uma confusão entre torcedores e a polícia militar transformou o lado de fora do Prudentão em uma praça de guerra. Olha, aquele dia é um dia que eu não vou esquecer nunca, porque eu vi 2 amigos meus serem praticamente executados a sangue frio
por um despreparo da polícia, né? Torcidas rivais de Palmeiras e Corinthians, né, as torcidas organizadas que nós já falamos, que já saem de São Paulo, às vezes com um ânimo diferente do torcedor aqui de Presidente Prudente e região, eles se visualizaram num dado momento, né? E eles não podem se ver, né? Se vê, já cria lá todo um clima de conflito. E aí uma torcida, achando que a outra estava vindo para cima dela, já se antecipou, foi para cima da outra torcida. E nisso nós tínhamos grupos de policiais militares próximos, que tentaram intervir. Disso aí acabou restando pessoas lesionadas. No confronto, 2 torcedores do Palmeiras ficaram feridos. Um deles permaneceu internado por mais de 2 meses. Assim como os torcedores baleados, toda a população depende dos atendimentos de saúde. E os postos próximos ao Prudentão não recebem apenas aqueles que moram em torno do estádio. Moradores de bairros mais afastados, como é o caso de Eva Maria, dependem do mesmo serviço. Eu morava na Vila Industrial, aqui no Parque do Povo, e usava o posto Santana, que era o mais perto. Mas agora eu estou morando lá no Terceiro Milênio, que seria divisa com Álvares Machado. E lá não tem nenhum posto perto, não tem mercado, nada. Então o posto mais perto para mim seria o Coabão. Depois do atendimento básico e dependendo da necessidade, o paciente é encaminhado para centros especializados na própria cidade, como é o caso do Ambulatório de Especialidades, o AME, que fica a 6 quilômetros de distância do Prudentão. E a dificuldade não termina aí. Eva reclama que há mais de 1 ano espera por uma consulta do filho. Fui no pediatra, passei consulta normal, expliquei pro pediatra, falei, eu acho que o pé do meu filho ele é meio tortinho, ele tá caindo demais. O pediatra realmente olhou e falou, não, vou te dar um encaminhamento para ortopedista. Aí tá, passei pelo pediatra, ele deu o posto e ele ia encaminhar a consulta. Aí nesse intervalo aí, o posto não dava resposta, passou 2, 3, 5... Passou 1 ano e 2 meses e só agora, nesse mês, que eu fui conseguir a consulta do ortopedista. Uma explicação foi solicitada à Secretaria Estadual de Saúde, mas não houve resposta. Já Maria do Carmo, moradora da região do estádio, utiliza esta unidade de saúde e não tem do que reclamar. Sou bem atendida, graças a Deus. Eu pego tudo lá, os remédios, as coisas tudo. A outra unidade em torno do Prudentão é a da Coab, conhecida como Coabão, que atende em média 300 pessoas por dia, das 7 horas da manhã às 5 da tarde. A UBS possui pediatria, ginecologia, psicologia, assistência social, enfermagem e clínico geral. Das 7 da noite às 7 da manhã, funciona no local um pronto-socorro, com atendimento de aproximadamente 100 pessoas por dia. A Unidade Básica de Saúde Darcy Carneiro fica no Jardim Belo Horizonte. Neste posto são atendidas cerca de 100 pessoas por dia, entre as 7 horas da manhã e as 5 da tarde, nas áreas de clínico geral, enfermagem e ginecologia. Já na área da educação, existem 5 escolas da rede pública próximas ao estádio. Cerca de 3.000 alunos estão divididos em creche e ensinos fundamental e médio. Mas a demanda de escola, de 1º grau, 2º grau, cidade-escola, unidades básicas de saúde, todos os serviços públicos, praticamente eles são muito bem assistidos na região da SECAP, na região do Parque Imperial Maré Mansa, na região do Cobral e uma outra parte ainda na região do Parque Bandeirantes e Belo Horizonte, que está tudo naquele entorno. Então os serviços públicos primários da prefeitura são bem atendidos lá. A região do estádio tem posto de saúde, escola, mas mesmo com todo esse investimento dentro e fora do Prudentão, a cidade sempre foi carente de um time profissional de futebol. Até que no início de 2010, o até então Grêmio de Barueri anunciou que estava de mudança para Presidente Prudente. Foi emoção, falou, agora vamos ter um time, né, competitivo, tal, e que vai poder fazer, né, resultados aqui dentro de casa. Pô, estádio a gente tem, agora com o time, agora não tem quem segura Prudente, né? Mas nem sempre é do jeito que a gente pensa, né? O Prudentão virou a casa do time, recebeu os jogos das primeiras divisões do Paulista, do Brasileiro e até da Copa Sul-Americana. Mas, 1 ano e meio depois, o Grêmio voltou para Barueri. Em 2012, uma nova equipe com o mesmo nome foi criada aqui em Prudente para disputar a 4ª divisão do Paulista.
Para receber jogos de diversos campeonatos, o Prudentão passou por reformas. E por essa razão, a FIFA, Federação Internacional de Futebol, já declarou que o estádio tem condições de abrigar para treinamentos uma das seleções que vão disputar a Copa de 2014. Hoje eu já acho que não é mais um sonho nós estarmos incluídos no rol dos municípios que poderão receber uma pré-seleção aqui para sua aclimatação vésperas da Copa do Mundo. Eu acredito muito que isso vai acontecer. Para a secretária, ter um estádio com as condições do Prudentão foi um fator que pesou muito na escolha do comitê organizador da Copa. O Prudentão é um belo estádio, né? O gramado foi trocado, tudo que precisava ser feito foi sendo ajustado à medida que os anos se passaram deste governo. E a gente vê que hoje poucos municípios do estado de São Paulo têm um estádio como o nosso. Ele é grandioso, comporta, né, muitas pessoas. E a gente tem em mente que esses grandes clássicos também pesaram para que a gente pudesse chegar agora, né, nessa reta final. Então ele tem uma importância muito relevante, sim, como estádio a nível estadual. Sem sombra de dúvida, a instalação do estádio de futebol é mais um elemento de nucleação da expansão urbana para aquele setor da cidade. No entanto, outros tipos de instalação são mais importantes para explicar, né? A tendência que hoje é tão clara em Presidente Prudente de um crescimento territorial no sentido oeste. Primeiro que lá não era nada, era um matagal, né? Então, tudo que tem-se hoje lá foi consequência da ida do estádio para lá. Então a população começou a ir para lá, ficou ao lado das avenidas marginais, começou a fazer, a parte de indústrias começou a ir para lá. Posso dizer para você que essa obra me deixa envaidecido. Tem gente que não conhece Prudente, mas sabe da existência pelo Prudentão. É impressionante. Nossa, aí você vendo todos aqueles jogadores passar que você só olha na TV, né? Sonhando estar lá com eles e tal. Até pra gente tá jogando bola. Aí quando você vê ele aqui, tipo, é uma emoção, aquela euforia, aquela torcida gritando junto. Então isso aqui pra mim é uma segunda casa. Muitas vezes a esposa da gente até ela briga com a gente por causa disso aqui, porque muitas vezes a gente chega muito cedo aqui para trabalhar, porque eu gosto de pegar muito cedo. Eu prefiro parar um pouquinho mais cedo e pegar cedo. Então isso aqui é a segunda casa minha, né? Isso aqui, eu quando entrei aqui eu tinha cabelo, hoje eu sou careca, né? Então é a segunda casa minha. O Prudentão fez parte da minha infância, fez parte da minha adolescência e juventude e, se Deus quiser, vai fazer parte da minha velhice, junto com os meus filhos e netos.